Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Vou fazer a resenha sobre o livro O Brasil Tem Cura, de Raquel Sherazade, um livro que eu gostei muito particularmente. Eu comprei ele numa feira que teve aqui em Campos Novos e eu acabei gostando, né? Faz tempo que eu comprei. Naquela época, quando eu comprei, eu não gostava de ler, e agora que eu comecei a gostar de ler, o meu livro da Amazon não tinha chegado. Eu falei, vou pegar esse livro aqui mesmo, ok? Para ler, e eu acabei gostando muito, por causa que ela tem um pensamento, uma forma de pensar muito diferente da maioria das pessoas. Vou pegar aqui o resumo aqui. O livro, para quem não conhece aqui, é Raquel, vou apresentar um pouco aqui. O livro é escrito por Raquel Sherazade. Raquel Sherazade é jornalista, apresentadora de televisão do SBT Brasil, a principal telejornal do SBT, e radialista no Jovem Pan. É casada com Rodrigo e mãe de Clara e Gabriel. Para quem não sabe, ela também já cursou direito, ok? Ela já quis ser advogada. E ela começa citando muito a questão da violência. Segundo a autora, a violência é um dos principais problemas do país, porque a violência tira a nossa vida, né? Tira a nossa liberdade, já que isso é algo ruim, por causa que quando você sai de casa, por exemplo, e tem que chavear a porta, por exemplo, você tem que ter grade na janela, tem que ter câmera, você não se sente seguro deixando, não sei, chinelo fora de casa, entende? Isso são alguns problemas que a violência causa. E o que faz o Brasil ser tão violento? Para quem não sabe, o Brasil é 3 vezes mais violento que o índice aceitável pela ONU. Isso é um índice de violência muito alta, entende? E o que mais causa violência no país é a falta de impunidade, segundo a autora. E por que a falta de impunidade? Muitas pessoas de ideologia de esquerda falam que a principal causa da violência é pessoas de baixa renda, que não têm dinheiro, oprimidos, pessoas negras. Isso, segundo a visão da autora, é preconceito. Porque não é porque a pessoa ela não tem dinheiro que ela, teoricamente, é ladrona, que a pessoa vai roubar, entende? E isso é o que a autora fala, porque o que principalmente causa violência é a impunidade no país, que causa até a corrupção. Vamos dar um exemplo aí. Uma pessoa que comete latrocínio, teoricamente, ela teria que ficar presa por 30 anos. Só que o que acaba acontecendo? Essa pessoa não fica 10 anos. Ela tem alguns benefícios. Vamos supor, ela foi condenada a 30 anos, ela entra com alguns advogados, fica 20, depois tem um bom comportamento, vai para 10, e depois fica 5 anos de prisão domiciliar. E no final a pessoa cumpriu 10 anos, depois de um pouquinho mais de prisão domiciliar, e no final não cumpriu nada. Não foi o suficiente para a pessoa pensar sobre o seu ato, ok? E isso é algo também para corrupção, por exemplo. Por que você acha, nós acreditamos que há tanta corrupção no país? Pela falta de impunidade. Mesma coisa que vocês está lá, né, por exemplo, se for um político, lá está lá e você vai saquear o erário, ok? Simplesmente isso que nós vamos dar uma hipótese. Por que a pessoa vai roubar, né, nosso tesouro? Simplesmente por causa que ela sabe que no final ela fica muito pouco tempo presa, ou quase nada. Porque a gente vive num país da impunidade. Hoje nós temos corruptos, nós temos ladrões. Hoje, se eu não me engano, segundo a autora cita que apenas 4% dos casos de homicídio as pessoas são realmente presas e ficam presas, entende? Isso é muito pouco. Olha, 4%, então isso quer dizer que cada 100 assassinatos, 4 assassinos são presos e 96 estão à solta. Então como é que a violência vai fazer se não tem um governo que investe muito na segurança pública, entende? Que tem que ter leis mais rigorosas, onde os criminosos, né, os réus, realmente fiquem lá presos por um tempo determinado pela justiça alto, pena mais severas, até para os corruptos. As pessoas geralmente ela vai lá e saqueia nosso erário, que nem eu falei, ela entra lá, por exemplo, da Petrolão, Mensalão, que roubou bilhões. A Petrolão roubou, se não me engano, 100 bilhões da Petrobras. Isso foi muito dinheiro. E o que acontece? Essas pessoas elas têm a impunidade. Por causa que elas vão lá e elas ficam 1 ano, 2 anos presas, depois entram em prisão domiciliar, uma casa com mansão, com piscina, funcionário, motorista, visita de parentes. Não é um hotel 5 estrelas, não é um presídio ficar dentro de uma casa dessas, gigantesca, entende? Onde você tem direito a tudo.
Prisão, a pessoa tem que ficar lá reprimida para ela pensar sobre o seu ato e para quando ela sair, ela ter a consciência de que lá não é um lugar bom para se ficar e que essa pessoa deve cumprir a lei como ela deve ser, entende? É isso a minha visão, entende? É a visão da autora. Por causa que a pessoa tem que ficar lá em cárcere privado, presa, simplesmente para pensar sobre o seu ato lá e quando sair, depois de 10, 20 ou 30 anos, ela não querer cometer de novo esse crime. Porque quando você perde 30 anos da sua vida, acho que a última coisa que você quer ir é voltar a ficar preso. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas é um dos principais crimes que a gente vê aqui no Brasil. As pessoas ficam em média ali 5 anos presas. 5 anos para tráfico de drogas, para quem não sabe, a droga simplesmente acaba destruindo a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas você deve conhecer, ou já ouviu falar, que simplesmente a família foi arruinada, destruída, devido ao tráfico de drogas? E essa pessoa que vende drogas, hoje, uns estão morando em mansões, tendo casas, carros de luxo, e ou vão presos, né? Ficam 2 anos presos, depois de prisão domiciliar de novo nessa mansão, e simplesmente elas não são realmente reprimidas e punidas de uma forma como deveria ser, que ela ficar em cárcere privado durante um bom tempo da sua vida, um tempo longo, para ela realmente pensar sobre isso, porque a cadeia não é um hotel 5 estrelas, o bandido vai lá para fazer o que quiser, ela tem que ir lá. O réu ele tem que ir lá pensar sobre o seu ato e se conscientizar do que ele cometeu aquele erro e ele sair, vamos dizer assim, reeducado para que quando ele sai ele se vira um cidadão de verdade, ele sabe que aquilo não deve ser feito. A autora também fala sobre a questão de menores. Menor pode ficar no máximo 3 anos preso. Para quem não sabe, 3 anos preso é nada. E não pode falar os nomes das pessoas em público, não pode fazer nada. E isso é algo grave, em minha opinião e a opinião da autora. Imagina um indivíduo de 17 anos, vai lá e assassina uma pessoa, comete latrocínio. Essa pessoa, ela simplesmente vai ficar no máximo 3 anos presa em um sistema de reeducação. Pô, 3 anos não dá tempo da pessoa pensar sobre seu ato. Entende? Tem que ficar um período longo. A pessoa com 17 anos já tem idade para se casar, para poder ter filhos sem autorização dos pais e poder até se emancipar, a pessoa não vai poder ser consciente do seu próprio ato, de que ela cometeu algo errado e que ela deve ser reprimida por isso, ficar presa, principalmente em cárcere privado durante um tempo longo para pensar sobre esse ato que foi altamente errado. Só que ele não pensa assim, a lei fala que ele é inconsciente do seu ato. Só que não é inconsciente, uma pessoa com 17 anos que já sabe que pode fazer qualquer coisa entre a lei, mas não pode ser punido sobre algo gravíssimo, entende? E isso acontece muito em nosso país, que é as pessoas menores de idade fazerem latrocínio, crimes hediondos e diversos outros, simplesmente não são punidas. Pode ver que muitos são, se não me engano, pessoas que, por exemplo, roubam, ficam 30 dias presas, crianças de 14 anos, adolescentes, e 30 dias não é suficiente para ele pensar, e muitos só te vão lá assim num papel, ou seja, a pessoa não é realmente reeducada, ok? Você tem que ficar lá preso até a justiça ver que você foi realmente reeducado, e que você pode sair como um cidadão de verdade e para simplesmente prosperar de novo na vida, né? Que foi realmente um erro o que você fez, mas tem que ficar lá pensando sobre o que você fez. 3 anos não é suficiente para você pensar sobre o que você fez, ok? Ela fala também sobre a cristofobia, que hoje o país, hoje, não se me engano, 74% do Brasil é cristãos. E o que acontece com a minoria de delinquentes, eles acabam reprimindo essa maioria, entende? Por exemplo, fazendo protestos desagradáveis contra a própria lei, tem leis que protegem os cristãos, né? E isso acaba acontecendo e simplesmente é inaceitável, porque o que está na lei tem que ser respeitado, né? Nós vivemos num país assim. Então, essas pessoas vão lá, por exemplo, reprimem cristãos, xingam, fazem vários comentários ofensivos, entende? Fazem nas paradas, por exemplo, quando veio o Papa Francisco para o Brasil, lá eles simplesmente começaram a invadir lá onde os cristãos estavam, começaram a se masturbar com cruzes, fazerem um monte de algo ofensivo para os cristãos,
e simplesmente não foram punidos. Muitos ficaram, por exemplo, 2 anos presos. 2 anos, como eu falei, não é o suficiente para a pessoa pensar sobre isso. A autora não cita muito sobre economia, mas nós sabemos que a economia também é algo grave no país, por causa daquela questão... Por exemplo, o Brasil não tem dinheiro, né? O Brasil está tendo déficits desde a crise do governo Dilma, e simplesmente é o que acontece, entende? Acontece uma crise grave, vamos dizer assim, o país fica sem dinheiro e acaba cortando das principais áreas, em vez de cortar, por exemplo, dos políticos, né? Que hoje o segundo maior gasto do governo é com funcionários ativos. Se não me engano, são 181 bilhões. É muito dinheiro. O autor não cita sobre isso, só que sobre a minha opinião. Mesmo o Brasil agora indo para um caminho de reforma da Previdência, reforma tributária, entre outras, né? Mas ainda o Brasil está sem dinheiro e ele precisa fazer algum jeito para ganhar mais dinheiro, né? Que seria o que? Cortar gastos, controlar a dívida pública, incentivar mais investimentos no país para que o PIB cresça, ok? E a transformação da sociedade começa pelas empresas públicas, com a questão da eficiência. Hoje, nenhuma empresa pública é realmente eficaz, a maior parte das empresas públicas são mamatas. São mamatas. E é o que acontece. Muitos políticos, por exemplo, dão caixa 2 em troca, tem direito a uma vaga na Petrobras, tem direito a uma área da diretoria no Correio, alguma coisa assim, ok? E também a sociedade começa pela educação. Nós precisamos de alto investimento em educação, porque o que muda um país é a educação. A educação agrega mais conhecimento às pessoas, agrega mais renda, e simplesmente vai tirar realmente o país da pobreza, porque hoje o índice de analfabetismo no Brasil é grande, né, para um país como o nosso. Nós temos muitos semi-analfabetos. Imagina uma pessoa, imagine você sem saber ler nem escrever, simplesmente olhar na rua, ver uma placa e não saber o que está escrito, ler um papel e não saber o que está também novamente escrito, entende? Você não sabe nada, entende? Você vive num mundo completamente diferente. É uma coisa que você for para os Estados Unidos não saber falar inglês nenhum básico, né? Ou não ter um tradutor. Simplesmente vai estar perdido naquele mundo. É o que possivelmente, é o que acontece com os analfabetos. E como eu disse, também tem que transformar através das empresas privadas, através de incentivos. Por causa que hoje, você gosta de pagar impostos? Não. Em diferentes países ricos, em países que realmente, onde o sistema público funciona, as pessoas sentem prazer em pagar impostos. E aqui no Brasil não acontece isso. O que acontece, e o que acaba tendo como consequência, é a questão da sonegação de imposto. E a sonegação de imposto faz com que o governo ganhe menos, arrecade menos, e que faz com que simplesmente acabe acontecendo déficit. Entende? Por exemplo, menos investimentos em infraestrutura, Bolsa Família, nosso sistema único de saúde, nosso sistema de educação, nossa segurança pública, nossas rodovias, tudo isso acaba também sendo afetado. Lógico que tem aquela questão que nem eu falei, da mamata do governo, da ineficiência, superfaturação de obras, mas isso também acontece por causa da impunidade, que nem eu falei. Então, o principal problema do Brasil, impunidade, que acaba basicamente sendo, vamos supor, pirâmide, ok? Sobre tudo o resto, ok? E basicamente é isso sobre o livro fala, entende? Não cita uma economia, mas problemas sociais, ok? Ele fala sobre problemas sociais, não econômicos. Eu recomendo que você compre o livro. É um livro que vai simplesmente abrir a sua mente, entende? Vai fazer que você pense de uma forma diferente, ok? Você simplesmente vai revolucionar a sua maneira de pensar, ok? Se você já é de direita ou centro-direita, você vai simplesmente dilatar o seu conhecimento sobre essa questão de política e vai saber realmente discutir e saber qual que é realmente o plano do país, entende? E o livro ele fala muito mais coisas que eu não vou citar aqui, senão se perde a graça do livro, né? Não tem razão para você ler. Ó, então, se você quer comprar o livro, aqui no link da descrição, você entra, você vai clicar aqui, vai estar ali para comprar o livro do Brasil Tem Cura, na Amazon, que se não me engano custa R$15, R$16, já com frete, você nem precisa ser da Amazon Prime. Você clica ali, R$17, você compra o livro, vai chegar na sua casa muito rápido, porque a Amazon geralmente entrega uma velocidade extraordinária. E se você quer ainda comprar com mais desconto, você entra aqui na Melius. Vou deixar o link na descrição, você entra na Melius, se cadastra. Se você não tem conta, você vai ganhar R$5. Só se você cadastrar, se cadastrou, ganha R$5. E vai lá e clica lá no ativar o cashback, você ainda vai ganhar 7% dessa compra, ok? Então, muito obrigado. Não sei quanto que é 7% aqui de R$15, mas é um dinheiro legalzinho aí que você vai ganhar. Simplesmente por estar comprando pela Melius, ok?
Então, muito obrigado, jovens. Vai lá no blog, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram. No Instagram tem 3 posts por dia e ainda vai ter conteúdos diários lá no Stories, ok? Todos os dias, ok? Então, muito obrigado aí. Repito, se inscreva no canal, vai no blog, me siga no Instagram, ok? E se você gostou, compre o livro, ok? Eu recomendo muito que se compre esse livro. Então, tchau.